Paz do Senhor, gente, tudo bem? No Meditai de hoje a gente vai trazer uma palavrinha de devocional, tá bom? Essa palavrinha de devocional do Meditai de hoje está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, tá bom? Vamos ler lá essa palavrinha com a gente? Eclesiastes 12, 13, tá falando assim, ó. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então a gente pega ali o livro de Eclesiastes, né? Tanto a gente começa o livro de Provérbios, Eclesiastes, a gente vê muito ensinamento, muita sabedoria, né? O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes são livros práticos, são livros que nos ensinam a conduta, que nos ensinam a sabedoria. Então eles falam, não seja fiador de ninguém, não seja preguiçoso. Eles comparam, né, as pessoas. Então eles nos dão diretrizes de como agir em certas situações. Mas é interessante que em Eclesiastes a gente já vê um Salomão ali, ele mais filosófico, né, mais reflexivo. Ele começa a falar que tudo é vaidade. Ele começa a falar que de nada adianta o homem trabalhar debaixo do sol se não puder aproveitar, ou de nada adianta o homem construir muito se outro vai vir e vai usufruir, vai destruir tudo. Então ele começa a filosofar muito. É interessante que no final, nos últimos versículos do livro, ele chega a uma questão, a uma solução. Ele resume tudo aquilo que está sendo falado em um versículo. E muita gente não conhece esse versículo, nunca chegou ali. Mas ele resume tudo aquilo em um versículo. O que ele fala? Qual que é a conclusão de tudo isso que ele falou? Ele falou, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então Salomão ele fala, no final você pode pensar o que for, vai ter todas essas questões, mas no final tudo se resume em temer a Deus e guardar os mandamentos, porque isso é o dever de toda pessoa, de todo homem. Então, por mais que você esteja, a gente não sabe como está a sua situação no dia de hoje, onde você está, como você está. Muitas vezes nós estamos em situações diferentes, mas a gente precisa se focar que, independente da situação que nós estivermos, tudo vai se resumir em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós precisamos, independente da situação, se é uma situação boa em que nós estamos, de prosperidade, de alegria, se é uma situação de adversidade, nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salmos 1 fala, né, sobre o homem que é bem... Salmo 1 vai falar, né, sobre o homem que é bem-aventurado, aquele homem que não anda no conselho do ímpio, não fica no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas fala, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Você vê Deus falando para Josué, medita na lei, medita na palavra dia e noite, não se aparte a tua mente da palavra, não se aparte dela. Então Deus em todos os momentos, independente da situação que você está e quem você seja, o principal é você não se apartar da lei do Senhor, é você ter prazer nela, é você temer a Deus. Então, se no dia de hoje tem situações que muitas vezes o diabo tem usado para te tentar, para fazer com que você rompa princípios, com que você quebre princípios, não permita. Mande embora esses pensamentos, mande embora essas setas do inimigo, porque ele quer realmente te destruir, ele quer acabar com você. E é o que a palavra fala o seguinte, que aquele que rompe o muro, a cobra o morde, ou seja, aquele que quebra um princípio, o princípio quebra, aquele que ultrapassa o limite, ele se machuca. Então, independente da situação, não ultrapasse os limites, não quebre princípios, se mantenha firme com fé, porque Deus ele é fiel para nos abençoar, ele é fiel para cuidar de nós, enquanto nós estivermos sendo fiéis também a ele. Amém, gente? Deus abençoe, um ótimo dia para vocês, que o Senhor te guarde, que ele te fortaleça, que vocês estejam fortalecidos, independente da situação, se é uma situação de alegria, de prosperidade, que você esteja adorando, louvando, celebrando ao Senhor. Se é uma situação de adversidade, que você seja grato nas tribulações, que você seja fortalecido na força do seu poder,
que o Senhor seja a sua rocha, a sua fortaleza, e que você esteja firmado nele em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Tchau, tchau.